especial. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Está muito especial, meus amados. Deus é maravilhoso. Muito maravilhoso. Esses louvores, cada louvor que foi oferecido para Deus aqui nesta noite, já foi uma pregação, na verdade. Muito lindo, muito especial. Eu estava lá prestando atenção. Cada louvor, eu tenho certeza que foi a direção do Espírito Santo. Porque foi para isso, é para isso que nós oramos sempre antes do ensaio. É para isso que nós vemos aqui preparar o ambiente. É para isso que nós vemos aqui na quinta-feira dobrarmos os nossos joelhos e ser intercessor pelo culto, pelas pessoas que aqui vão estar. E Deus tem honrado, Deus tem se agradado disso. E nós temos tido um culto melhor do que o outro. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Sábado, nós tivemos aqui a nossa consagração. Que maravilha! Que maravilha da parte de Deus. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Foi maravilha de Deus, não é, pastor? Sobrenatural. Recebemos renovo da parte do Senhor. Aleluia. E aí hoje, quando o irmão Anderson chegou ali, ele disse: não ligaram o ar ainda. Eu disse: não precisa, porque o fogo do Espírito Santo vai pegar nesse lugar. Aleluia. Ar, eu disse para ele: ar é coisa pouca perto do que vai acontecer aqui. Glória a Deus. Aleluia. E realmente há uma presença maravilhosa de Deus aqui. E eu vejo Deus derramando o maná do céu aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu sinto que os céus estão abertos nessa congregação. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Meu Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite vão sair daqui renovados, vão sair daqui levando algo da parte de Deus. Aleluia. Eu vejo isso. Eu sinto isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus tem nos honrado, mesmo nós não sendo merecedores. Oh Deus. Glória a Deus. Semana passada eu estava preocupado, achando que o pastor ia me convidar naquela sexta que passou para trazer a palavra, e eu pedindo a Deus uma palavra, e um dia eu perdi o sono, era meia-noite, eu não conseguia dormir, e eu fui para a sala orar. Daí eu disse: Deus, eu acho que o pastor vai me convidar para pregar sexta agora. Deus, eu não tenho palavra ainda, eu não encontrei a palavra. Eu disse: Senhor, tu me prometeste que o Senhor me daria a palavra, Senhor. E aquilo foi tão nítido na minha mente, tão nítido, parece que veio uma voz e disse assim: Eclesiastes 9. E eu abri a minha Bíblia e estava sublinhado aqui o que eu vou pregar hoje. Aleluia. Estava marcadinho com marca-texto. Aleluia. Eu disse: Senhor, então, se é esta palavra, Senhor, me dá entendimento, Espírito Santo. Eu vou meditar, vou buscar, e eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, para que o Senhor me dirija e que eu fale somente aquilo que o Espírito Santo e Deus quer que eu fale nesta noite. Eclesiastes 9, 8 até o 10. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, e os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol.
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém, meus amados? Até aí. Amados, então aqui o Espírito Santo me trouxe um entendimento, algo da parte de Deus, eu quero trazer para a igreja. Ali no 8 diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, nós que somos cristãos, a gente que tem buscado a Deus, nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia. E as nossas vestes têm que estar sempre limpas. Como os irmãos cantaram esse louvor ali do convite, né? Eu lembrei desse primeiro versículo aqui, né? Nós temos o nosso convite. Por isso a importância de nós mantermos as nossas vestes alvas. Porque se isso não acontecer, é a mesma coisa que o pastor falou, o nosso passaporte vai estar vencido. E com o passaporte vencido ninguém viaja, não é verdade? Fechou muito com a palavra. E nós temos que viver de maneira, porque nós nunca sabemos o dia, a hora que Deus vai nos recolher, e também nunca sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Por isso, vivamos da melhor maneira aqui nessa terra, da maneira que agrada a Deus. Ali o 10 diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aleluia, amados. Toda a oportunidade, não importa se é uma oportunidade grande ou pequena, mas se vier a tua mão para te fazer, faça. Faça com todas as tuas forças. Faça de coração. Tanto no teu trabalho, quanto na obra de Deus. É a maneira que nós temos de glorificar o nosso Deus. É com o nosso trabalho. É a maneira que nós temos de agradar ao Senhor. É conforme aquilo que nós fizemos, como se nós estivéssemos fazendo para Ele, para Deus. Então isso é uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida, e muitos irmãos também aplicam nas suas vidas. É fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus na tua vida particular. E se nós fizermos isso lá fora, imagina na obra do Senhor. Aleluia. Imagina para Deus, amados. Tem que ser melhor ainda. Tem que ser com zelo, com amor. Então, nós temos que fazer com todo o nosso coração. A gente trabalha, muitas vezes vive na correria. Nós, muitas vezes, a gente se ocupa demais, deixando a obra de Deus, muitas vezes, em segundo plano. Eu andei bastante ocupado com o meu trabalho, mas eu tomei uma decisão. Eu vi que estava indo para um ponto assim, que isso estava me tirando o tempo para Deus. E eu dei uma segurada, porque eu tenho meu trabalho fixo e também faço alguma coisa por fora, né? Dentro da mesma área que eu atuo, para manter alguns clientes que eu já tinha, mas eu vi que isso estava me fadigando, estava me cansando, e eu disse: não, eu vou dar uma freada, vou dar uma segurada, porque é um perigo muito grande quando nós nos sufocamos demais com o trabalho. Deixamos as coisas de Deus de lado, muitas vezes não sobra tempo para a obra do Senhor. Eu tenho certeza que isso não agrada a Deus, porque uma vez que se assumimos um compromisso na obra do Senhor, nós assumimos um compromisso com Deus, porque estamos fazendo para Deus, não estamos fazendo para homens, para pessoas, é para Deus. Então há que se ter um
cuidado muito grande com isso, um zelo muito grande. E eu estava meditando essa palavra e isso veio bem claro no meu coração. Quando eu li, meditei, isso falou comigo, eu pensei, eu vou dar uma freada. Eu estava até faltando culto, não aqui, mas lá na sede eu estava faltando por conta de trabalhar em sábado e até em domingo. Eu disse, não, o Senhor me abençoou com um trabalho bom, um salário bom, e eu não tenho essa necessidade de estar. São clientes bons? São, mas eles também têm que entender que eu tenho uma vida, tenho uma família e tenho um ministério que Deus colocou para mim cuidar. Aleluia. E aí eu entendi, através desta palavra, amados, através da palavra que falou comigo. Eu disse para minha esposa, ela disse que vai trabalhar nesse sábado. Eu disse, não marquei nada. Nesse sábado eu vou ficar em casa com meus netos, com a minha família. Aleluia. Amém. E Deus supre. Deus sempre supriu, Deus tem me abençoado. Tenho certeza que tem abençoado a cada irmão que está aqui. Amados, quando a gente vive sobrecarregado, a gente vive muito ocupado com o trabalho. Eu estava pensando, foi o Esaú, né? Ele chegou um dia cansado de uma caçada. Ele chegou cansado e trocou a primogenitude dele pelo prato de lentilha. Um homem cansado, um homem fatigado, ele não pensa, ele não raciocina, ele faz as coisas sem pensar. Então, Deus colocou isso no meu coração e realmente é o que estava acontecendo comigo. Eu estou dando testemunho meu, porque eu estava vivendo isso. E eu estava pensando, amados, é muito sério isso. É muito sério. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E eu vejo e tenho notado que parece que existe uma frieza espiritual ainda. Sábado passado nós oramos aqui, nós repreendemos e vamos continuar orando e repreendendo essa frieza espiritual do povo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, cai por terra essa frieza espiritual, amados. E eu estava pensando, muitas vezes é o cansaço. Muitas vezes é o cansaço físico que tem feito com que os irmãos fiquem em casa, optem pelo descanso e não vão para os cultos, não vão buscar a Deus. E Deus vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Vai vir buscar um povo que está em unidade. É muito importante, amados, os irmãos estar congregando em unidade. É muito importante isso. E glória a Deus, porque a gente tem tido essa experiência nessa congregação. Esses irmãos que vêm buscar a Deus, que estão orando, que estão buscando. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, o Senhor ordena a bênção. O Senhor tem feito grandes coisas aqui nesse lugar, através da unidade, através do comprometimento que cada um tem com a obra do Senhor. Aleluia. Por isso, amados, a obra do Senhor, ela requer tempo, ela requer esforço, zelo, cuidado. E que nós venhamos refletir nessa noite, né? Porque tudo que Deus tem colocado na nossa mão para nós fazer, vamos fazer e vamos fazer bem feito. Amém? Quantos amados, quantos queriam ter a oportunidade e não têm? E quantos têm a oportunidade e não querem? Aleluia! Quando nós trabalhamos na obra do Senhor, nós glorificamos ao nome dEle. Por mais incapazes que sejamos, muitas vezes nos achamos pequenos, somos mesmo, nós somos pequenos, somos falhos. Mas quando nós fizemos a obra do Senhor com zelo, com esforço,
Senhor vai nos aprimorando, vai nos capacitando. E aí ele diz assim: esse aí, esse é o meu escolhido. Em João 15,16 diz, né? Não foi vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Vocês já imaginaram, amados irmãos, todos vocês que estão aqui, foi ele que escolheu a cada um de nós. Que privilégio, meus amados irmãos. Que privilégio. Privilégio maior ainda, amados, é poder fazer algo na obra do Senhor. Aleluia. Privilégio ainda é você poder louvar o nome dele. Privilégio é você poder vir aqui, dobrar os teus joelhos e agradecer. Aleluia. Isso é um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Por mais pequeno que seja aquilo que você faz na obra do Senhor, talvez você ache pequeno, mas na obra do Senhor é tudo igual. Aleluia. Não importa se é lá na porta, não importa se é aqui em cima, para o Senhor é tudo igual. E Ele te honra da mesma forma que Ele honra o pastor, que Ele honra a mim, que Ele honra o irmão Adalto, que Ele honra você que está aí no banco. Aleluia. É da mesma forma. E conforme você vai fazendo, eu e você, nós vamos fazendo com amor, com carinho a obra do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando, vai acrescentando, e a gente vai evoluindo. E eu sou um testemunho vivo disso, meus amados, porque quando eu comecei aqui nessa congregação, eu tinha vergonha até de falar, de cumprimentar alguém. Aleluia. Quando eu comecei aqui, eu morria de medo que o pastor fosse pedir para mim ler um versículo aqui em cima. Eu tinha medo. Eu dizia, tomara que o pastor nunca mexeu nesse assunto, que eu não vou, eu tenho vergonha. E aí o Senhor viu a forma que eu fazia, o meu esforço, ele via que eu fazia de coração. Eu fazia porque eu amava e amo fazer. Vim ali, eu amo vir ali, aleluia. Abri a igreja, eu chego aqui, abro a congregação e digo, Senhor, eu abro a porta e digo, oh Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Oh Deus. Porque Ele veio comigo, aleluia, Ele veio com cada um de vocês. Porque o Espírito Santo do Senhor mora em nós. Então, o Senhor viu isso. Ele viu isso. Aleluia. E eu me sinto muito honrado. Porque aos pouquinhos, meus amados, eu estou conseguindo trazer a palavra. Aos pouquinhos Deus está me usando. Aleluia. E vai usar cada um de vocês. Então eu vejo Deus usando a cada um, tem usado e vai usar mais ainda. Pelo teu comprometimento pela obra dele. Aleluia. Não tem coisa melhor do que a gente poder fazer a obra do Senhor. É um privilégio, meus amados. Eu me sinto muito honrado em poder ali cuidar do som. Eu me sinto muito honrado em poder fazer algo para Deus. Porque é para Deus que eu estou fazendo. Aleluia. E o trabalho lá fora, o nosso trabalho, ele nos cansa. Mas o trabalho da obra de Deus não cansa. Aleluia. Pelo contrário, amados, aleluia. O trabalho para Deus, ele nos renova. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, ele nos renova. Ele tem nos renovado a cada dia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso, nós sermos renovados a cada oração que nós vemos aqui, nós sermos renovados a cada culto que nós vemos aqui. Deus derrama sobre nossas vidas. Aleluia. Deus nos dá suporte. Aleluia. Deus tem sido tão maravilhoso, meus amados. E então que nós venhamos fazer tudo aquilo que está vindo na nossa mão para nós fazer. Que nós venhamos fazer com todas as nossas forças. Aleluia. Aleluia. Com todas as nossas forças. Como diz o irmão Adalto aquele dia na pregação dele, que nós venhamos colocar a nossa mão no arado e não olhar para trás. Colocar a nossa mão no arado e seguir em frente. Porque quem já lavrou com arado de boi, eu entendo disso, porque eu já fiz
trás, há um risco muito grande do arado sair fora e você perde tudo que tu fez ali. Para ajeitar aquilo ali, olha, demora. Fica tudo torto, tem que voltar, passar umas quantas vezes até conseguir ajeitar. Então, é colocar a mão no arado, sem olhar para trás. Aleluia. É seguir em frente. Aleluia. Sabendo que o nosso alvo é Cristo. É lá na frente, é a cruz. Aleluia. Foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse a salvação. Aleluia. Foi Ele, amados, não foi pessoas. Aleluia. Muitas vezes, amados, a gente vê testemunhos de cristãos dizendo que pararam de fazer a obra, que pararam de congregar por causa de pessoas, meus amados. Mas eu digo para vocês, nós estamos aqui porque nós servimos a Deus. O nosso alvo é Cristo. Pessoas são falhas, pessoas vão nos machucar. Aleluia. Aleluia. Isso vai acontecer, porque nós somos falhos, nós somos humanos. Mas nós temos um Deus, esse não falha. Aleluia. Esse não falha. Esse está 24 horas por dia cuidando de mim e de você. Aleluia. Da nossa família, da nossa casa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Esse não falha, meus amados. Por isso, meus amados e queridos irmãos, eu digo para vocês, amados, não desanime. Aleluia. Não desanime. As lutas vêm para todos. Aleluia. A luta vem para mim, vem para você. E eu sempre, eu penso, repito, se não fosse Deus na minha vida, né, as lutas, as batalhas eu teria me derrubado. Aleluia. Eu acredito que com cada um de vocês também, né? Mas nós temos um Deus que peleja por nós. É Ele que luta as nossas lutas. Aleluia. Ele peleia as nossas causas, que muitas vezes são causas que parecem ser impossíveis, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Um Deus que renova as nossas forças. Aleluia. Muitas das vezes eu levanto cansado de manhã. Eu digo, Deus, eis-me aqui, Senhor. Renova minhas forças, porque a tua palavra fala isso. E eu chego lá no meu trabalho assim, ó, renovado. Eu chego assim, vigorado na presença de Deus e louvando o nome dele. E eu vejo assim, amados, um cuidado de Deus sobre a minha vida. E eu vejo também sobre a vida de cada irmão aqui. Quanto Deus tem cuidado. Deus tem me surpreendido tanto com o cuidado dele. Eu vejo o amor de Deus nas pessoas que Deus tem colocado na minha vida. E eu fico surpreendido. Eu digo, Deus, eu não mereço tanto. As pessoas têm assim um cuidado especial. Aleluia. Isso é maravilhoso. Aleluia. Isso é Deus. Deus cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Por isso, sejamos fiel a Ele, porque Deus é fiel. Glória a Deus. E Deus é maravilhoso. E tem aquela, eu não lembro qual é que é o versículo, mas diz assim: se Deus alimenta os pardais, que não plantam nem colhem, imagina nós que somos filhos dele. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então, amados, que nós venhamos fazer tudo que vier à nossa mão. Fazer o nosso melhor para Deus. Sabendo que é a maneira que nós temos de glorificar o nome dele. Glorificar a Ele com aquilo que nós fizemos. Tanto na obra do Senhor, quanto lá fora. Que não percamos as oportunidades que vêm para nós. Todos os dias nós temos oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Todos os dias, a cada momento, num gesto, numa palavra. Aleluia. E às vezes a gente passa despercebido, né, com esse corre-corre, mas eu tenho focado muito nisso. Eu digo, Senhor, o que eu posso te ser útil hoje? Senhor, me dá uma palavra para alguém.
E daí vem alguém e fala, eu estou assim, assim, assim. Eu vou lá e digo, a palavra de Deus fala isso, isso, isso. Aleluia. Então nós temos a oportunidade de glorificar o nome dele. Só que muitas vezes nós deixamos passar. Muitas vezes o corre-corre, a gente vive nessa correria, no automático, e deixamos de fazer a obra do Senhor, de fazer aquilo que glorifica o nome dele, por conta da correria, por conta do atropelo. As pessoas estão vivendo hoje num corre-corre, num atropelo, o tempo está passando muito rápido. A gente vê as pessoas na rua, aqui perto do mercado, ali eu quase fui atropelado 2 vezes. E o mais interessante, que é sempre na sexta-feira que eu tenho que trazer a palavra. Naquela outra sexta que eu tinha que trazer a palavra, o carro quase me atropelou ali. E hoje de novo. Incrível. Eu disse, olha, só Jesus mesmo, né? Só Deus, né? As pessoas vêm faixa de segurança. As pessoas vêm a 1000 e daí tu acha que tu está no meio da faixa, daí tu não sabe se tu vai para trás ou se tu vai para frente, naquele corre-corre, aquele desespero, e daí só o sangue de Jesus sobre a nossa vida, só a misericórdia dele mesmo, porque os ataques vêm, meus amados. Então que nós sejamos vigilantes, né? Porque grandes coisas tem o Senhor para fazer através das nossas vidas. Aleluia. Então, por isso a importância de nós estarmos em unidade, em oração, orando e vigiando. Porque o inimigo ele não está nada satisfeito. Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor e não a vontade dele. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos fazendo a obra dele. E estamos procurando fazer o nosso melhor. E o inimigo não está nada satisfeito com isso. Por isso, uma coisa que eu quero deixar para a igreja: sejamos vigilantes, vamos orar, vamos vigiar, né? E continuar em oração, porque Deus, o inimigo sabe que grandes coisas o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, da vida de cada irmão que está com o joelho dobrado aqui nessa congregação, está buscando, aleluia. E agora nós vamos ter amanhã, vamos ter, glória a Deus, creio que vai ser maravilhoso, porque já tem uma presença, um mover muito grande da parte do Senhor aqui, e eu creio que amanhã e domingo, Deus vai nos surpreender nesse lugar, aleluia. Sábado já foi especial, mas foi só um comecinho do que Deus vai fazer amanhã. Aleluia. Foi só um comecinho. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui crendo. Nós estamos aqui, os nossos olhos espirituais estão bem abertos, eu tenho certeza. Aleluia. E em nome de Jesus, se tem alguém que não está crendo, não está vendo da mesma maneira que nós estamos vendo, que sejam abertos os olhos espirituais, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Como disse Eliseu, falou para o moço dele, né? O moço dele não conseguia enxergar da mesma forma que Eliseu estava vendo, aleluia. Então Eliseu orou e disse que sejam abertos os olhos do moço. E aí o moço foi lá e olhou e viu que maior eram os que estavam com eles. Aleluia. Glória a Deus. Então que a nossa visão seja que nem a visão daquele moço. Aleluia. Que conseguiu enxergar. Aleluia. Que Deus venha abrir cada vez mais os nossos olhos espirituais, para que possamos todos estar com o mesmo propósito, o mesmo espírito, aleluia, o mesmo foco, aleluia, e que nós conseguimos avançar cada dia mais em unidade, porque a ordem de Deus é para marchar, aleluia, a ordem de Deus é para marchar, aleluia, é para continuar, para seguir em frente, aleluia, não é para retroceder, aleluia. O Senhor disse
Diga ao povo que marche. E o Senhor está dizendo nessa noite para a igreja: marche. Aleluia. Continue. Não pare. Aleluia. Não desanime. Aleluia. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, disse Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que nós tenhamos bom ânimo. Que não nos falte o ânimo. Que nós venhamos ter a disposição. Jeremias 18:2, se não me falha a memória, né? Algumas versões está escrito assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Aleluia. Dispõe-te, eu já vi numa versão. Então, se nós não se dispuser a fazer algo, não adianta. Nada vai acontecer. Tem que ter a disposição. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. E lá eu falarei contigo. Aleluia. Aleluia. Temos que ter a disposição e ainda temos que descer, muitas vezes. Aleluia. Para que Deus fale com nós. Muitas das vezes, amados, nós temos que nos dispor e descer. Dobrar o nosso joelho, nos humilhar, e aí Deus fala. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E Deus fala. Deus tem falado com cada um dos pregadores aqui. Aleluia. Deus tem dado mensagens. E eu creio que cada uma das mensagens que Deus tem dado para esses pregadores, né, é de Deus. Eu creio que o Senhor dos Exércitos tem dado a palavra para cada um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem a dizer. E o Senhor está usando a cada vaso, por menor que seja, mas Deus está usando. Na simplicidade, na humildade, mas Deus está usando. E Deus conta com os da casa. Aleluia. É os da casa que o Senhor tem usado e vai usar. Aleluia. E glória a Deus. Eu sempre digo glória a Deus, porque o nosso pastor, ele nos dá a oportunidade de nós podermos trazer a palavra, mesmo diante da nossa pequenez que nós somos. Mas ele dá a oportunidade. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque não é em todo lugar que isso acontece. Infelizmente, não é todo ministério que isso acontece. Mas aqui, glória a Deus, que o nosso pastor, ele dá a oportunidade para que nós possamos desenvolver o ministério, para que Deus possa nos usar. E Deus quer sim usar a cada um, conforme eu falei aqui, aqueles que têm buscado e que têm honrado o nome dele. Aleluia. Era isso que eu tinha para entregar nessa noite, meus amados. Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Que venhamos fazer o nosso melhor para o Senhor. E venhamos fazer a obra dele com zelo, com amor, com dedicação. Aleluia. Porque ele conta com nós. Amados, ele conta com nós. Aleluia. Ele conta com os obreiros da casa. Ele conta com os levitas da casa. Aleluia. Oh, Senhor, ele conta com os porteiros da casa. Aleluia. Aleluia. Ele conta com cada um. Cada um é um tijolinho na obra do Senhor. Aleluia. Oh, Deus, então que venhamos fazer o melhor para Ele. Aleluia. E Ele conta comigo e conta contigo, meus amados. Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço ao pastor pela oportunidade. Eu convido a igreja a se colocar de pé, meus amados.